sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide mais para o fundo e lançai a rede. Religiosos, amados irmãos, nossos ouvintes também da rádio, Bom Jesus. Nesse domingo ouvimos Nosso Senhor pedindo a Simão que levasse a sua barca mais para o fundo. Estava pregando para uma grande multidão e vendo ali duas barcas à margem do lago de Genezaré. Escolhe a barca de Pedro, a barca de Simão, e pede que ele se afaste. E ali começa a ensinar. Nosso Senhor ensinando a sua doutrina. E o primeiro grande ensinamento que nós tiramos no domingo de hoje, deste quarto domingo, depois de Pentecostes, é de onde vem a autêntica pregação. De onde vem o verdadeiro ensinamento de Cristo? Nada que Jesus faz é por acaso ou sem fundamento. Como ele mesmo dizia, isso era para se cumprir as Escrituras. Isso é para que todos saibam. Sempre tem um motivo. Sempre tem um ensinamento. E a barca de Pedro tem importância para nós de saber que é de Pedro, é da igreja que vem a verdadeira doutrina. Parece óbvio, parece evidente, mas podemos correr perigos com relação a isto. Porque há outros mestres, como Jesus também nos ensinou, há falsos pastores. E pior, além de existir falsos pastores, também tem pessoas, ovelhas, que não buscam o verdadeiro pastor, mas buscam pastores conforme a sua vontade. Buscando a curiosidade ou a satisfação pessoal, querem dar atenção àquilo que lhes agrada. Por isso que muitas vezes vemos católicos, ou melhor, pseudo-católicos, falsos católicos, que renegam algo da igreja. Eu sou católico, mas sou contra isto da igreja. Não. Católico, ele é adepto da igreja. Ele sabe que a igreja, e somente pela igreja, vamos ter a certeza da verdadeira doutrina e da verdadeira fé. E isto vem para nossa maneira correta de proceder na vestimenta, no namoro, no casamento. Tudo temos ditames da igreja. E quantas vezes nós, católicos, inventamos pretextos para escapar à radicalidade de Cristo, que no mundo de hoje, como no tempo de Cristo, era uma loucura. A verdadeira doutrina vem de Pedro, vem da barca de Pedro, vem da igreja. Hoje é dia de nós reafirmarmos nossa obediência a Pedro, nossa obediência a Cristo pela igreja. Por isso devemos viver segundo a doutrina da igreja, em tudo. E se não entendemos bem algo, busquemos o conhecimento maior. Porque às vezes as pessoas não entendem, ou contestam, os jovens sobretudo. E os pais passem aos seus filhos, os avós passem para os seus netos esse amor à igreja. E esta certeza, a igreja não é
uma instituição de não. Isso não pode, aquilo não pode. Não. Ela não é isto. Ela é a instituição divina que vai nos alertar para a verdade, para o que pode e, consequentemente, para o que não pode. Cuidado, para nós que temos a fé suficiente para seguirmos a igreja, não levarmos uma caricatura da igreja ou apenas um aspecto da igreja para os outros. E por isto, eles não amam a igreja e não sigam a igreja, porque nós não soubemos passar a totalidade da igreja. O primeiro pedido hoje a Nosso Senhor é de sermos autênticos católicos, que conhecem e vivem a verdadeira doutrina da igreja e dão exemplo disto. Mas Nosso Senhor, com São Pedro, pediu que ele fosse um pouco mais para dentro do lago, lançasse a rede para a pesca. Eles estavam lavando as redes. Haviam pescado a noite toda. Estavam lavando as redes para voltar para casa. Mas na obediência de Jesus, eles lançaram a rede de novo. E a recompensa veio. A rede cheia. Outro barco para ajudar. Aqueles homens eram pescadores. Era o trabalho deles pescar. E eles sabiam muito bem como fazer isto. Mas obedeceram a Jesus. Um segundo pedido para este domingo é a santificação do nosso trabalho. Todos nós temos nossos trabalhos. Fora de casa, dentro de casa. Para as crianças e jovens, às vezes, que não trabalham tanto, mas têm a obrigação do estudo, que vão sempre olhar com a responsabilidade de um dever de Estado igualmente como um trabalho. A santidade do trabalho. Aqueles pescadores santificaram o trabalho porque obedeceram a Jesus e trabalharam na presença de Jesus. Nós temos o perigo de perdermos tempo. Todo mundo trabalha. Mais ou menos. Alguns mais preguiçosos. Alguns enrolam um pouco mais para trabalhar. Mas todo mundo trabalha alguma coisa. E muitas vezes perdemos o mérito do nosso trabalho. Fazemos tanto e temos que fazer. E muitas vezes o primeiro erro, o primeiro perigo do nosso trabalho, finalidade. Trabalhamos para quê? Só para obedecer ordens, para ganhar um dinheiro no fim do mês? Só porque a mãe, ou o pai, ou o superior, a superiora ficam enjoando, insistindo para fazer e faço para me ver livre daquela insistência? Finalidade do meu trabalho. Ou faço para aparecer. Quero que todos me elogiem, todos vejam o meu trabalho. Olha como eu fiz isso muito bem. Olhem, ninguém faz como eu. Qual a finalidade do nosso trabalho? Fazemos por amor a Deus? Fazemos na obediência a Jesus? Fazemos na presença de Deus? Fim do trabalho. Por amor de vós, ó meu Senhor, reta intenção. Aproveitemos nosso dia a dia, nosso trabalho, para merecermos mais o céu. Segundo perigo do trabalho, a maneira de fazer. Relaxadamente, negligentemente, desonestamente, mentirosamente. Como fazemos o nosso trabalho? Como estamos vivendo o nosso trabalho? Às vezes fazemos por amor a Deus, mas fazemos tão mal o modo. Fazer bem. Fazer muito bem.
Como aquela história que alguém foi limpar um quarto de uma senhora e limpou muito bem, tinha algo na cama meio que dourado, ela deu um polimento, tudo brilhando, bonitinho, chegava no quarto, tudo brilhando. Mas vai olhar debaixo da cama, tudo sujo. A aparência, linda, mas o trabalho mal feito. Não trabalhar por aparência e não trabalhar só para ter elogios. O modo de trabalhar. A finalidade e o modo do trabalho. Perigos que temos que tomar cuidado. Temos que evitar. Esse domingo também vamos pedir ao nosso Senhor que trabalhemos bem. Trabalhemos por amor. Trabalhemos com retidão. Trabalhemos com seriedade. Trabalhemos como se fosse para o próprio Cristo, pois é para Deus que nós trabalhamos. Assim deve ser. E um último aspecto que podemos refletir e pedir como graça a nosso Senhor é o duc in alto. Vamos mais para fundo. Nós podemos ter o perigo da superficialidade. Sermos superficiais. Não sermos católicos com profundidade. Não temos a espiritualidade com profundidade. Sermos católicos mais ou menos. Vivemos na graça de Deus mais ou menos. E não nos preocupamos em aprofundar a nossa fé, a nossa espiritualidade e nossa vida. Ficamos católicos que evitam, no máximo, na melhor da hipótese, evitam o pecado mortal. Mas as imperfeições, os defeitos do dia a dia, o que tem? Vão à missa no domingo, mas durante a semana nem se esforçam. Para quê? Não somos obrigados. Catecismo, a associação religiosa, alguma pastoral, para quê? Não sou obrigado. Além do que, não tenho tempo. Trabalhar pela igreja, trabalhar na evangelização, para quê? Ficamos na beiradinha do lago, com água na canela. Não aprofundamos a espiritualidade. Rezar o terço quando der tempo. Se sobrar tempo eu rezo. Rosário, nem pensar. Leitura espiritual, o sermão já vale para o mês todo. Meditação, nem sei o que é isso, nem quero saber. Ficamos diante de tantas coisas maravilhosas e não aproveitamos. Nosso Senhor hoje nos convida a irmos mais a fundo. Mergulhe um pouco mais na santidade. Se interesse um pouco mais pela sua espiritualidade. Se pergunte o que você pode fazer mais por Deus. Que pode ler mais, que pode rezar mais. Sobre meditação, o exame de consciência, fazer mais por Deus, não parar como estamos, não ficarmos na beiradinha. Temos muito a aprofundar, muito a conhecer, muito a amar. Mas ficamos na beira do lago. Que nosso Senhor nesse domingo nos ajude a aprofundarmos um pouco mais nossa fé e nossa espiritualidade. Que nosso Senhor nesse domingo nos ajude a trabalharmos com a finalidade mais reta, com reta intenção por amor a Deus e de maneira certa, de maneira autêntica, de maneira correta, um trabalho feito com diligência. E que nós rechacemos sempre os mestres falsos, televisão, ideologias, tudo aquilo que está errado, rechacemos para ouvirmos a verdadeira doutrina pura,
clara, límpida, que é a doutrina da igreja. Tudo isso por quê? São Paulo nos fala na sua epístola. Porque os sofrimentos desta vida não têm proporção com a vida eterna. Vale a pena se aprofundar no amor de Deus. Vale a pena trabalhar por amor de Deus. Vale a pena buscar a doutrina da igreja, o conhecimento maior. Por quê? O que passamos aqui não tem a mínima proporção com o que iremos receber em troca no céu. É isto. São Paulo nos deu hoje uma grande motivação. Não tem proporção. Está sofrendo um pouco aqui? Teve alguma dificuldade? Tem algum problema? Isso não é nada perto da recompensa que Deus dará a todos nós pelos nossos problemas, dificuldades, angústias, sofrimentos que temos aqui. Que o coração de Jesus, nesse mês, inflame o nosso coração e nos dê a grande certeza de que vale a pena viver a autenticidade de nossa fé para recebermos a desproporcional recompensa na pátria do céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.